Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, dia 23 de dezembro de 2020, são exatamente 12h10. Gostaria de compartilhar com os irmãos a preciosa palavra do Senhor, registrada em Jeremias capítulo 8, no versos 5 e 6, que diz assim: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Nos dias de hoje, nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, é muito fácil e comum nós vermos pessoas que conversam com a gente e falamos acerca dos problemas da vida, acerca deste vírus maldito que está assolando o planeta Terra. E muitas vezes as pessoas dizem: Deus está no controle, Jesus está no controle, o Senhor está guardando. Mas eles falam muitas coisas assim da boca para fora, porque nós estamos vivendo em um tempo de uma tão grande apostasia qual nunca se houve em tempo algum. Esse capítulo do livro de Jeremias, esse capítulo 8, ele retrata muito bem isso. Nós vemos que em Jeremias 8, o Senhor Deus ele destaca que, embora esteja avisando sobre um grande mal que virá contra o povo, eles estão com o coração endurecido e não há arrependimento. Boa parte deste endurecimento é culpa dos que dirigem o templo, dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas. São todos mentirosos e corruptos, diz o Senhor a Jeremias. Aqueles que dirigem a igreja de Deus, eles precisam possuir uma grande responsabilidade. A conduta do povo será determinada, de certa forma, pela conduta destes homens que conduzem a igreja. Jesus disse que as ovelhas seguem o pastor. Sendo assim, o pastor sendo iníquo, boa parte das ovelhas também serão iníquas. E este capítulo 8 de Jeremias retrata bem isso. Nós podemos ler este capítulo e entender por que as pessoas no passado eles se envolveram em apostasia, e nós entendendo isso, nos ajudará também a entender o porquê que as pessoas se envolvem em apostasia nos tempos de hoje. A apostasia, ela é o afastamento da fé, é você abandonar a fé, é você abandonar publicamente, renegar a fé, negar a fé 2 vezes. Isso está acontecendo. E nós lendo o capítulo 8 de Jeremias, a gente vê, nós vimos aqui a incapacidade de considerar suas ações, dos homens considerar as suas ações. O que a Bíblia nos retrata aqui é que, diante de tão grande apostasia, ninguém se arrepende. Em outras questões, em questões seculares, os homens consideram seu caminho, eles dão meia volta e voltam quando estão errados, em questão da sua própria vida, em questão do trabalho, em questão do namoro, em questão de casamento. Em questões religiosas, os homens muitas vezes não conseguem ter um bom senso comum que exercem em outras áreas da sua vida. Às vezes, acerca de Deus, as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar que estão errados. Em Provérbios capítulo 6, 26, do 26 ao 32, diz: pode alguém tomar fogo no seu seio
sem que suas vestes se queimem? Pode caminhar sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Então nós vemos aqui do Provérbio capítulo 26, o versículo 26 ao versículo 32, ele explica muito bem isso. Mas nesse versículo ele diz: pode alguém tomar fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Podem caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? É impossível você caminhar no meio de tanto pecado, de tanta apostasia, e não estar cheio do Espírito Santo e não se misturar com este povo, e não se misturar com este pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então o homem está semeando coisas ruins, o homem está semeando a maldade, o homem está semeando o rancor, o ódio. Já não se vê mais um abraço, já não se vê mais um beijo no rosto, até mesmo por causa dessa pandemia, mas até antes mesmo um pouco já estava assim. Então o homem está semeando o mal e ele está colhendo o mal. E a Bíblia nos fala aqui no capítulo 8 de Jeremias que de tudo isso ainda não tem ninguém que se arrependa. Israel estava passando, Judá estava passando por um período de tão grande apostasia, né, nesta citação bíblica, porém ninguém se arrependia. Aí nós vemos também o descuido com as Escrituras. Do versículo 7 em diante, ele diz que Judá ele tinha posse da lei, mas o seu conhecimento era insuficiente. E a maioria hoje possui uma cópia da Bíblia, mas pouco conhecimento daquilo que possui. Muitas pessoas, muitos pastores, quase todos eles ou todos eles têm uma Bíblia, mas poucos conhecem aquilo que eles têm. Poucos conhecem as Escrituras. E a Bíblia nos diz que são todos mentirosos. No capítulo 8 e no versículo 7, ele diz assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ele dá um exemplo da cegonha, de algumas aves aqui, que elas sabem o tempo da sua migração. A cegonha, por exemplo, é fiel ao seu único parceiro, e ela sabe o tempo certo, vivem próximo a lagos, a pântanos, por isso é considerado um animal aquático. E assim também, querendo que esta água esteja por próximo, a água do Espírito Santo também tem que estar dentro daquele que ama a Deus, daquele que tem o Espírito Santo de Deus. E nós vemos o Senhor, ele nos fala que nós devemos ser obreiros aprovados, para que nós não devemos ter nada que nos envergonhe, que nós manejamos bem a palavra da verdade. Atos capítulo 17, versículo 11, diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, e essas coisas eram assim. Nós vemos a palavra dizendo que eles são mentirosos, que eles conhecem a palavra de Deus, mas não pregam a verdade. Entram no coração deles a cobiça, entra no coração deles o desejo de terem muito mais dinheiro, de terem riqueza, entram no coração dessas pessoas, desses pastores, desses pregadores, dessas pessoas que se dizem cristãos, que a palavra de Deus é somente uma prosperidade aqui nessa terra, e isso ela acaba infectando os outros, e a igreja fica vazia, a igreja fica morna, a igreja fica fria e acaba ficando gelada. São mentirosos. Em meio a tanta apostasia não há quem se arrependa, e eles batem no peito e ainda dizem que estão certos, e ainda dizem, deixam entrar a cobiça. A Bíblia nos mostra aqui que os profetas, os sacerdotes, todos eram culpados dessa avareza. Muitos hoje estão impedidos de viver fielmente por causa da sua avidez, por causa do seu desejo incontrolável das coisas, por causa dos seus desejos incontroláveis desta vida material, desta vida terrena. Mas eu quero te dizer que o homem que procura e que espera ao Senhor somente nessa vida, ele pode se considerar o mais miserável entre os homens. Mateus capítulo 19, 16 ao 28, fala sobre o jovem rico
que não estava disposto a desistir das suas posses. E são assim pessoas também que não desistem daquilo que têm e querem mais, eles não querem abrir mão, e aquilo vai contaminando, e a igreja e o povo de Deus vai ficando um povo sem conhecimento, um povo fraco, que não conhece a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de todos os males. Você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, mas você tem que saber administrar e não deixar que aquilo suba ao teu coração. E não deixar que essas riquezas seja o seu Deus. Existem muitas pessoas, muitos pastores e pregadores nos tempos de hoje, como nesse tempo aqui, os sacerdotes, os levitas, todos eles eram responsáveis ali no templo e também estavam com esta apostasia, com esses desejos levianos, com esses desejos terríveis no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 ao 11. E nos diz, nós devemos nos afastar da cobiça. Nos ensina que nós devemos nos afastar da cobiça, de cobiçar as coisas terrenas. Se Deus der, Ele é Deus. Se não der e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o que Ele está fazendo, o que Ele foi preparar para nós, é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós vemos aqui nessa terra. Nós não imaginamos, e a nossa mente não pode imaginar. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então são coisas que nós nem imaginamos, são coisas que nós nem pensamos o que é. Nós pensamos em ruas de ouro, portões de ouro com diamantes, mas não é somente isso. Existem coisas que vão ser reveladas somente lá. E Deus tem muitas coisas para aquele que é salvo, para aquele que entrega a sua vida de coração, aquele que crê em Jesus Cristo como o único Filho unigênito de Deus. Hoje nós vemos que eles também têm pouca ou até nenhuma atenção pela palavra, pela verdade. No versículo 11 diz, e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós estamos vendo um tempo tão terrível com este Covid, atacando pessoas, atacando até mesmo crentes. Eu vejo que pessoas estão dizendo que vai melhorar, que está tudo em paz, mas não está em paz. Deus já está agindo para buscar a tua igreja, para buscar a tua noiva. Pessoas que estão querendo passar a mão por cima, pessoas que já não tratam as coisas como são, como tem que ser tratada. Eles não têm atenção nenhuma pela palavra de Deus. Querem somente ouvir aquilo que satisfaz o seu ego, satisfaz o seu coração. E quando você vai a uma igreja ministrar uma palavra, e Deus te dá uma palavra mais dura, uma palavra de arrependimento, de pecado, você nunca mais volta naquele lugar, porque não é bem aceito. Eles aceitam palavras de prosperidade, palavras falando acerca de Davi matando Golias, de Sansão matando os filisteus, e por aí vai. Mas quando você diz que conserta a tua vida, coloca a tua vida no altar, porque Jesus Cristo está voltando, você não volta ali nunca mais. Você não é bem aceito. Você vira inimigo deste povo. Em 2 João, capítulo 9, versículo 11, diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E muitos estão prevaricando, muitos estão levando o pecado para dentro das igrejas, muitos estão levando os pecados para dentro dos púlpitos, para cima do púlpito, para cima do altar, fingindo com capa de ovelha, porém são lobos devoradores. Gálatas, capítulo 4, versículo 16, eu sou o vosso inimigo, porque vos digo a verdade. Paulo escrevendo aos Gálatas, eu sou o vosso inimigo porque vos digo a verdade. Você torna-se inimigo das pessoas, você torna-se inimigo dessas igrejas que estão por aí, que não estão pregando a verdade, que não abrem a boca para dizer que Jesus está voltando, que não abrem a boca para dizer
que você precisa de santidade, a qual ninguém verá a Deus, que você precisa de momentos com Deus, que você precisa de ter a sua comunhão com Deus, que você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, palavras que falam sobre mensagem da cruz, palavras que falam sobre arrependimento, sobre pecado, sobre perdão. Ninguém fala mais isso. E aí quando você prega, você se torna inimigo dessas pessoas. Não querem nem olhar para você. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitos que conhecem um livro chamado Bíblia, mas para eles não são a verdade. Mas para eles essa Bíblia não é a verdade. Para eles só comem só o que querem. Como Deus deu a ordem, quando o povo estava no Egito, os hebreus ali estando, e o Senhor deu a ordem para que matasse o cordeiro, pegasse o seu sangue, aspergisse nos umbrais e nas vergas da porta, que o povo pegasse aquele cordeiro, se fosse uma família pequena, chamasse outra família, dividisse com eles, para que não deixasse nada sobrar daquele cordeiro, comesse aquele cordeiro assado. Mas Deus deu a ordem para que comesse tudo e não desperdiçasse nada. Essa é a palavra de Deus. Não adianta você concordar com Jeremias e não concordar com Atos. Não adianta você concordar em Gênesis e discordar em Sofonias. Não adianta. Você tem que comer de Gênesis a Apocalipse. O Cordeiro está aqui. O Cordeiro, ele foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Mas ele está aqui. Este é o Cordeiro. Você tem que comer tudo. Divida se a sua família for pequena. Divida com muitos. Divida com milhares. Mas coma tudo que vier à tua frente. Ah, eu não como o pezinho, eu não como o lombo. Eu como o lombo porque a carne é mais gostosa. Mas as vísceras, Deus me livre. Mas é aquela parte que você não come que é o que te dá a vitamina. É aquela parte que é ruim de comer, de degustar, de engolir, que você quase põe para fora, que é a parte que vai trazer vida para você, que vai trazer força e ânimo. E assim é a palavra. É a palavra que quando você ouve, te dá um embrulho no estômago, que te dá arrepios, que você quer ir embora, que você não aguenta ouvir. É essa que você tem que ouvir, porque é nessa que o Senhor quer te consertar. E eu quero te dizer nesta tarde, conserta-te, coloque a tua casa na presença do Senhor, conserta o altar do Senhor na tua casa, erga cada pedrinha, não deixe que o fogo se apague, conserta a tua casa. Nós vemos nesse capítulo 8, no versículo 12, diz: porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Olha para você ver, eles não se envergonham, eles têm uma insensibilidade moral. Judá não tinha vergonha do pecado, mas nós devemos manter a nossa sensibilidade para com o pecado e chamá-lo de verdade como ele é. Chamá-lo de pecado. Isaías 5,29 nos diz isso. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz escuridão. Olha para você ver. Eles não se envergonham das coisas que fazem. Eles não se envergonham do que estão acontecendo. Hoje você vê mulheres pelas ruas, quase nuas. Hoje você vê homens afeminados, homens com homens dando mão um ao outro, mulher com mulher. O homossexualismo está tomando conta dessa geração. As coisas estão tão terríveis, a prostituição está terrível. Há poucos dias eu estive no centro da cidade com a minha esposa e nós passávamos por um lugar ali e tínhamos que passar ali porque íamos ao shopping Oiapoque, quem conhece sabe, e ali tem uma zona boêmia naquele lugar ali, uma zona de prostituição, e
passamos pelas ruas e vimos os rapazes dançando, fazendo gestos, e quando olhamos para cima, uma moça na sacada do prédio nua. O povo não se envergonha mais daquilo que está fazendo. Eles não conseguem ver a sua vergonha. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Estão cegos, eles não conseguem ver. E muitas vezes até dentro da igreja eles veem as coisas acontecer, escondem e chamam isso de bem. Mas a Bíblia diz: ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, o que traz, que chama de trevas luz e de luz trevas. Estes irão dar conta a Deus. Há uma apostasia muito grande, há um pecado muito grande. O afastamento de Deus é sempre seguido de uma decadência moral. Nós vemos que a humanidade está decaindo moralmente. Já não tem mais um respeito. Já não tem mais respeito com uma família, com uma senhora, com o idoso, com uma criança, com o velho, com uma senhora casada, com um senhor casado. Não tem mais respeito com as jovens. Antigamente se falavam as jovens donzelas, os moços. Não existem mais respeito. Até o vocabulário é mudado nos dias de hoje. Até o modo de conversar é mudado nos dias de hoje. É uma apostasia tão grande que Deus está... Eu imagino que Deus está cheirando mal as suas narinas. Um comportamento terrível. São atitudes, ações no governo civil. A intolerância da sociedade. Aceitação de comportamentos pecaminosos. Pessoas que veem as coisas. Nós vimos nos programas de televisão, e quando você se fala sobre homossexualismo, sobre pecado, as pessoas vão contra. Muitos políticos que estão aí, que entraram agora, são a favor do aborto, são a favor da ideologia de gênero, fazendo com que as crianças pequenas decidam se elas vão ser homens, se vão ser mulher. Querem mudar aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que é homem, que Deus criou o homem e a mulher. E não existe meio termo. Não existe meio Adão e não existe meio Eva. É Adão e Eva. É homem e mulher. Assim o fez o Senhor. E há pessoas que defendem essas teses, que defendem essas coisas ainda. E nós vemos o resultado da apostasia de Judá foi a destruição. Como resultado de todos aqueles que caem hoje em apostasia, também será em destruição. A mão do Senhor já está pesando. E nós estamos vendo pessoas morrendo, famílias morrendo, perdendo filhos, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, e assim sucessivamente. E todos os dias na televisão eles estão falando sobre isso. Isso é o resultado do pecado. E a Bíblia nos mostra também aqui, a partir do verso 14, que é tempo de fugir desses lugares, dessas igrejas que pregam mentira, dessas igrejas que não dão lugar ao Espírito Santo para agir, que estão vazias, que estão como um balão furado. E estão querendo calar a boca dos profetas, já estão começando a querer falar, a calar. Ontem eu vi um senhor, um médico, falando acerca dessa maquinação do Covid, dessa enrolação do Covid que estão fazendo, porque eles estão matando as pessoas. Isso tudo já está sendo preparado para que o anticristo venha reinar. O campo já está preparando. Eles já estão limpando o campo para que o anticristo reine. E estão querendo calar a boca das pessoas. Eu comecei a ver isso ontem. Um médico falando sobre a falcatrua que há nessa Covid-19, a falcatrua que há entre os governos, entre os hospitais, os médicos. E ele fala assim, que ele dizia que ele não iria falar o nome do medicamento que poderia ajudar a combater, o nome da doença, porque senão procurariam até arrancar a sua cabeça. E eu vejo que o propósito deles não é fazer com que as pessoas se calem acerca do governo, acerca do Covid, acerca de remédio, não. A intenção deles, fazendo calar acerca disso, é que daqui para frente eles vão querer
calar, eles vão querer fazer com que você seja obrigado a não falar sobre o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isto que eles querem é calar o homem de pregar o evangelho. Pois eu te digo, o Senhor está próximo, bem às portas. Pregue o evangelho, pregue que Jesus Cristo é o Senhor, pregue que Ele tem todo o poder, diga que Ele é Senhor, Deus sobre as nações, sobre a terra, nos céus e na terra. Abra sua boca, não tenha medo de Satanás, não tenha medo dessa Covid do inferno, não tenha medo dos levantes do inimigo. Preencha a sua vida com a palavra. Coloque o sangue do Senhor Jesus sobre a tua vida, peça a Ele para passar sobre a tua vida o sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que pode limpar, purificar o homem do pecado, o sangue que faz com que a sua vida fique limpa. E quando o anjo passar, o anjo da morte, será como no Egito, ele saltará por cima e você será salvo. O Senhor tem preparado uma igreja. Existe um povo que, sem saber do que estão dizendo, sem conhecer a Deus, sem ter intimidade com Deus, ainda dizem que estão esperando no Senhor. Muitas igrejas dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não estão preparadas, não estão salvos e ainda levam montoeira de gente com eles. A Bíblia diz em Amós, capítulo 5, versículo 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Este dia será de trevas e não de luz. Dia de trevas e não de luz. Para que vocês vão querer isso, se vocês não querem a Deus agora? Para que vocês vão querer o dia do Senhor, se vocês não querem viver a tua vida para o Senhor, se não querem entregar a tua vida para o Senhor? Preferem ficar na orgia, preferem ficar no adultério, nos vícios, preferem dar valor a pessoas que te dizem que te amam, mas que não podem fazer nada por você, preferem dar valor a pessoas que estão ali do seu lado, que estão te levando para o buraco, estão te levando para o mal, estão fazendo você caminhar para o mal. Ei, abra os seus olhos nesta tarde. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para sair do meio deste povo e desta apostasia. Não queira o dia do Senhor sem estar preparado, sem estar lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, sem ter o selo da promessa. Em Joel capítulo 2, versículo 2 também diz: e será um dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército, aleluias, vem se aproximando, como nunca antes se viu e jamais se verá nas gerações futuras. Maravilhas, o Senhor está vindo, o Senhor está próximo, e Ele te diz: prepara-te, ó igreja, prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor está preparando um povo. O Senhor está preparando a noiva. O Senhor está preparando um povo salvo, um povo lavado, um povo que é sem mancha, sem ruga, um povo que está com seus joelhos calejados de orar, um povo que está tendo comunhão com Ele até o fim. E assim será. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, Paulo escreve, capítulo 15, ele nos diz, no versículo 51 e 52, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Assim será no grande dia em que o Senhor virá arrebatar a tua igreja. Ai daqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem para passar a tribulação, irão sofrer, terão que enfrentar o grande trono branco de Deus, e aí passarão pelo juízo de Deus. A Bíblia diz que é como num abrir e fechar de olhos esta levada. Mas olha só, você fecha para depois abrir. E ele diz como num abrir e fechar de olhos.
Você abre e pisca, quando abrir de novo já foi. É muito rápido. Prepara a tua vida. Coloque azeite na tua botija. Enche a tua vida com o Espírito Santo. Aceite Jesus agora no teu coração. Aceite o Senhor Jesus e fuja dessa apostasia que está no mundo. O povo está correndo para lá e para cá e não sabe o que está acontecendo. O povo está vivendo uma vida como se nada estivesse acontecendo, como se fosse alguma coisa que estivesse acontecendo, simplesmente mais um, mas não é. Isto é a ira de Deus, princípio das dores. E mesmo assim pessoas estão indo para festas, pessoas estão fazendo churrascos, estão indo para baladas. Deus irá visitar. Receba o Senhor Jesus nessa tarde como único e suficiente Salvador da tua vida. Dobre os seus joelhos, incline a tua cabeça e peça a Ele para encher o teu coração. Arrependa dos teus pecados. Nós não podemos, eu não posso falar com você que pecado não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver está levando muita gente para o inferno. Isso não tem nada a ver. Um golinho só de cerveja, isso não tem nada a ver. Um cigarrinho só, isso não tem nada a ver. É só uma maconhazinha, não tem nada a ver. Uma prostituiçãozinha só uma vez, não tem problema. Eu vou ser infiel à minha esposa, vou trair ela uma vez, o meu marido. Isso não tem nada a ver, nós vamos continuar nos amando. É mentira do diabo. Ele está te enganando para te levar para o inferno. E ali não tem saída. É eterno. Como também aqueles que aceitam a Jesus e que fazem do seu corpo o templo do Espírito Santo. O Senhor também tem uma morada para ele lá no céu. Saia do beco sujo e imundo de Satanás. Satanás está deixando você viver dentro de um beco como um mendigo, cheio de lixos e de ratos, de baratas. Mas Jesus tem uma morada para você. A sua morada não pode ser uma morada de papelão. Sua morada não pode ser uma morada debaixo de chuva, na rua, sem perspectiva de vida. Isso espiritualmente falando. Tem muitas pessoas que estão espiritualmente morando no beco sujo de Satanás, num beco cheio de baratas, de ratos, comendo restos dos outros. Mas o Senhor diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. O Senhor tem uma morada para você. O Senhor tem uma morada para nós. Uma morada eterna de glória. Mas Satanás, ele não tem morada, porque o que espera ele é um lago de fogo. E aquele que o acompanha nessa apostasia, neste pecado, também irá para lá. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que os seus pensamentos possam ser renovados. Que a sua mente possa ser renovada na mente de Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te peço por essa pessoa que está assistindo este vídeo agora. Meu Deus, toca no coração dessa pessoa. Que o Espírito Santo possa fazer a obra na vida dela. E que ela venha receber essa palavra. E que ela venha sair do meio da apostasia desses últimos anos, desses últimos tempos. Que o Senhor possa salvá-la. Escreve o nome dela no livro da vida. Aqueles que estão se arrependendo agora, que estão aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida, da vida deles, que creem que o Senhor morreu e ressuscitou e que está vivo, que o Senhor possa abençoá-los, enchê-los com o Espírito Santo e preparar essa vida e guardá-la até o dia do Senhor, até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edwilson, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Um forte abraço. Pense nisso. Compartilhe este vídeo para que possa ser bênção na vida de outras pessoas. Fique com Deus e que Deus nos abençoe.